Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta na segunda parte desse episódio aqui, que eu estou aqui com uma pessoa muito especial, mais do que especial. Esse aqui é o Caleb Emanuel. Oi, Caleb, dá um olá pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Esse é meu filho, meu segundo filho. Gente, e eu estou muito feliz com a presença do Caleb. A gente já tinha combinado há uns dias aí, se ele podia vir um dia aqui, contar assim a sua experiência de vida. Eu sei que é pouco que a gente está falando aqui, é só uma base, porque tem muitas coisas, Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas. Mas assim, eu não podia deixar, porque falar apenas, contar talvez a experiência dos outros é uma coisa. Mas quando a gente experimenta na nossa própria pele, na nossa própria vida, na nossa própria família, então já é diferente. Eu tenho muita gratidão, porque eu tive um retorno muito positivo. Eu sei que a sementinha que foi lançada, ela frutificou. Então, assim, eu queria deixar aqui essa experiência para vocês, para que se algum de vocês, caso vocês conheçam, ou seja, um familiar, seja menino, menina, homem ou mulher, seu esposo, seu filho, sua filha, para que você não desanime. Porque se você, mãe, desistir do seu filho, quem é que vai acolher? Se você, pai, desistir do seu filho, da sua filha, quem é que vai acolher? Se você, marido, desistir da sua esposa, quem vai cuidar? Mulher, se você desistir do seu marido, quem vai cuidar? Então, eu tive uma resposta muito positiva, de ter, por um tempo, pensado que nós tínhamos perdido o Caleb, mas nós temos assim muita felicidade dele ter sido alcançado, dele ter sido resgatado, dele ter sido encontrado. E isso, gente, eu quero falar que não foi apenas porque eu dei a base, porque a comunidade onde a gente convivia deu uma base. Não, precisou também de um todo, foi de todo um conjunto. Foi amigos, foi meu marido, fui eu, comunidade, as pessoas que estavam ao nosso redor, todo mundo ajudou, ou pelo menos tentou ajudar de alguma forma. Um vizinho que nos advertia, falava onde ele estava, mandava a gente ir buscar, ou se ele estava correndo algum risco, nos alertava, as pessoas ajudou. Nós contamos também com uma grande equipe de pessoas que nos ajudou fazendo campanhas, vigília conosco. Nós contamos muito, que nós temos assim imensa gratidão pela Raquel Ferreira, missionária Raquel Ferreira, toda a sua família, as suas filhas, o seu marido, que foi um pai para o meu filho. Então, assim, nós queremos expressar a nossa gratidão, estender a gratidão a todos, até aqueles que nós não estamos citando nome, porque uns ajudou de uma forma, outro de outro. O centro de recuperação que esteve ao lado do Caleb, as pessoas que ainda estão envolvidas, engajadas nesse trabalho, e aqueles que já se foram, os amigos que estavam ali, que eu também tive um compromisso de adotar, porque enquanto a gente não passa um problema, enquanto a gente não passa uma situação, às vezes a gente não consegue entender a intensidade do que é aquele problema. Eu posso imaginar o tamanho da sua dor, mas eu só posso saber o tamanho da sua dor quando eu sinto ela na minha pele. Então, a partir do momento que às vezes a gente passa por circunstância, problema na nossa vida, a gente começa também a ter aquilo que eu venho falando para vocês, empatia pelo outro. A gente começa a sentir o que o outro sente, e aí a gente se coloca também no lugar do outro e um ajuda o outro. Então, eu quero externar aqui o meu agradecimento e pedir o Caleb, né, Caleb, para que você possa estar contando como que foi a partir daí a sua vida, do centro de recuperação, a sua estadia lá, como foi sua recepção, tanto no centro de recuperação, seu acolhimento depois, e como a sua vida foi, a reviravolta depois, cursos que você deixou de fazer, a escola que você abandonou, as coisas que você precisou correr atrás. Sim, é igual como eu tinha dito, é um tempo que você acaba perdendo. Nas minhas contas, foram uns
4 anos. A partir assim aquele primeiro conhecimento aquela vida, daquele tipo de vida que estava sendo levada até o veredito, assim, né? A palavra de quem conhece, que eram os coordenadores da casa, da clínica, e falaram, ó, esse tempo aqui é o suficiente para você, como é que fala, desintoxicar. Aí foi até esse momento, nas minhas contas, foram uns 4 anos. Então, assim, cara, em relação a tempo, se perde muito tempo. Depois que eu saí de lá, como a mãe citou, a Raquel, foi um apoio, cara, foi essencial, né? Porque não só pela estadia, todo o apoio emocional, espiritual, sim, mas a estadia, porque a gente, assim, quando a gente fica meio deslocado, né? Saiu de pessoas, lá, né? Lá é que nem eu costumo dizer, tinham pessoas que ajudavam financeiramente. Tinha um rapaz lá, o Braga, né, que ele abriu a primeira porta de emprego depois de lá. Era uma pessoa que ajudava a clínica e ele abriu a porta e falou, ó, esse menino ele pode trabalhar aqui e tal. Viu o seu potencial. Viu que a gente tinha força de vontade e lá mesmo no CEASA, lá em Contagem, em Minas Gerais, a gente meio que abandonou toda aquela vida passada, falou, vamos fazer como o batismo, né? O velho homem sepultar e continuar seguindo em frente. Assim como eu citei, que eu já havia mantido uma relação assim curta com a Bruna, e dessa relação nasceu a minha primeira filha, Lívia. Aí de lá, depois, após alguns meses trabalhando numa empresa que vendia alho, sim, dentro um atacado dentro do Ceasa que vendia alho, e a gente vai refletindo, pensando, projetando a escola. Eu completei 18 anos dentro da clínica, né? Assim, muito chato isso daí, mas assim, Deus sabe todas as coisas. Parece que era tão novo, mas já tinha vivido tantas experiências, tanta coisa negativa, sim, né? Sim. Tanto tempo perdido, tantos empregos bons que veio até você, que você precisou rejeitar. Na época de após aí os 12 anos, como eu tinha dito, mérito do pai. Ele tinha ido atrás de um projeto chamado CIE, que tinha em São Carlos, na antiga cidade, antes de eu ir para Minas. Tinha lá em São Carlos, que foi... Eu tava citando até anteontem com a Larissa, com a minha sogra, minha esposa atual, Larissa, e minha sogra, que a gente tinha ido eu fui pra aquela entrevista e eu tava com muita vergonha, porque na época o pai colocou eu de social, velho. E era entrevista coletiva. Sim. Aí, cara, pensa que não, mas os pais da gente sabem, cara, o que é bom pra gente. Aí aquilo lá, eu acredito que teve um ponto, um ônus positivo pra mim, no meio daquelas pessoas. Eu falei como que tinha que falar, eu respondi as perguntas e tal, e consegui entrar como menor aprendiz na empresa TAM, que tem a TAM, manutenção de aeronaves. Hoje é Latam, mas antigamente era TAM, MRO, lá em São Carlos. E por consequência da droga, por consequência dessa... A síndrome do pânico, porque você não conseguia ficar lá dentro, quando chegava a hora de você usar, você não tinha condição de ficar. Eu ficava num lugar lá chamado... Perdeu o emprego por coisas simples, porque chegou na empresa com um brinquinho, perdeu o emprego porque colocava um fone de ouvido e um boné no lugar que não podia. Então, assim, eram às vezes coisas que pareciam simples, mas que era uma exigência da empresa, mas como o seu mundo era outro para você, aquilo não estava adaptado àquilo. Não estava adaptado, não conseguia enxergar desse jeito, né? E aí eu precisei assinar um termo para que você saísse, né? Desistir antes de acabar o contrato. Então, assim, de lá eu tive outra passagem pelo um supermercado, lá o Carrefour, também como menor aprendiz. Ou seja, antes dos 18 uma das coisas também que eu queria citar é isso, né? A gente sempre trabalhou. Por mais que queria fazer assim, a vontade da gente, mas essa responsabilidade a gente sempre teve. Isso também. Eu falo, que também me ajudou muito no sentido financeiro, pelo fato de que evitou roubar
para manter o seu vício. Porque com aquele dinheiro mesmo que você trabalhava, você já Sim. conseguia se manter nessa área sem precisar chegar a um ponto pior, né? Aí depois de lá do alho, lá onde eu trabalhava, eu falei, bom, vamos retomar da onde se perdeu, né? Após muito conselho, naquela época a mãe já falava muito sobre terminar o que começou. Então assim, eu voltei para São Carlos, para casa do pai, voltei. Voltou a estudar, né? Terminar o segundo grau. Eu ainda não tinha. A Lívia ainda não tava com o meu sobrenome, né? Não. Aí, por ser menor, eu ser menor de idade também, Isso. enrolar um prejuízo assim, de responsabilidade para vocês, aí a gente foi, eu registrei a minha filha, aí começou. Não que antes disso a gente já não participava. Sempre ajudou, Sempre fiz a medida do possível, então assim, retomei o curso EJA para terminar a escola, tirei minha habilitação e a gente foi correndo atrás do... Fez um curso adicional de Fiz pilhadeira, um curso lá no Senai de pilhadeira. Fez de segurança, né? Aí após isso a Ingeforte foi a empresa que me deu essa oportunidade. Entrei na multinacional Faber-Castell, que tem em São Carlos, e dali a gente ingressou nesse outro caminho que é a vigilância e... Foi aperfeiçoando, Isso. fazendo mais cursos, Sim, né? sim. Sim, aí foi seguindo, né? Então tá, Caleb, fiquei muito feliz que você veio. Construiu uma família, né, filho? Sim, com certeza. Construiu uma família, tem a responsabilidade hoje como pai, como esposo. Sim. Tenta passar para sua família para que não cometa os mesmos erros agora, né? Com a visão diferente. É igual a gente tava citando, até citou, né? A gente vai fazendo assim, aprendendo, né? A gente não é pai de berço, não é mãe de berço, então hoje, graças a Deus, na igreja a qual a gente ia, eu conheci a minha esposa, né? A Larissa, então assim, a gente faz pelos nossos filhos, pela nossa família, aquilo que, né, um dia fizeram pela gente. E às vezes eu me pego sendo um pouco rude, mas não é por maldade, mas é porque a gente, né, quer o melhor. ama de paixão e não quer que siga os mesmos caminhos, os mesmos erros, né? E que conselho, Caleb, você daria para os jovens, os adolescentes que estão nos ouvindo? Porque eu sei que está. Eu recebi uma mensagem de dois adolescentes, assim, de 14, 15 anos, que fala que está me assistindo. Não quero citar nome porque foi em particular, exatamente. Então, assim, que conselho você daria para os meninos aí que estão começando agora? Primeiro de tudo, vai ser meio clichê, mas ouça seu pai e sua mãe, cara. Velho, eu escutei coisas na rua de policiais, de terceiros, dentro da clínica, pessoas assim, que às vezes é um líder no trabalho, cara, coisas que minha mãe e meu pai diziam em casa. Então assim, parece meio... Pro jovem nunca vai ser legal, o pai e a mãe, não sei o que, é sempre o chato, velho, é sempre o cara, então, mas primeiro de tudo, depois, foca nos seus estudos. Hoje, assim, como a gente tinha dito aí sobre o mérito do pai e tal, as escolas boas e tal, mas aquilo que você... É igual quando hoje eu estudo para concurso. Se você... Aí eu entendo assim, para você realmente entender aquilo, uma das base. Um ponto assim para você, para garantir que você aprendeu, é você falar isso para alguém. Tipo assim, eu peguei um conteúdo, aí eu vou te ensinar. Eu te conto. Se eu contar tudo aquilo que eu li para você, eu realmente aprendi. Então assim, foca nos estudos, cara. E parece uma mente até meio assim, mas fugir da aparência do mal, né? Com certeza. Como a mãe sempre dizia, um abismo puxa o outro. Talvez aqui é um brinquinho, é um rolezinho ali com a amiga, com o amigo. Mas, como um outro colega meu dizia, o Leonardo, às vezes um dia dentro da casa de Deus vale muito mais do que em outro lugar, cara. A gente às vezes pensa que trocar a igreja, trocar os compromissos assim, com Deus e tal, por
por prazeres momentâneos, só prejuízo. Para encerrar, Caleb, esse quadro aqui, eu queria que você deixasse um louvor aqui pra gente. Amém. Se você puder, por favor. Esse não é o canal da minha esposa, da Lari Martins, tá? Fala aí do canal da minha Isso, esposa. gente. Tem o Caleb é casado com Larissa. Larissa é minha nora e ela tem um canal, Lari Martins. Esse não é o canal dela que ela conta uma história do Zino, mas eu lembro muito da minha irmã quando eu ouço ou canto esse hino. Então aí, um pouco de homenagem pra ela e pra você, pra que seja edificante pra você. É edificante. E qualquer outro dia, né, a gente podia também... Segue a minha esposa. Qualquer dia também aqui a gente podia estar pra gente lembrar de memórias sua e da sua irmã. Tá. Tá bom? Tá ok. Então tá bom, fica à vontade. Pra chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordar, alto preço paguei, foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, novas experiências, conquistando cada dia, tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredo com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, da minha fraqueza Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter mil defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Amém. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno diálogo que a gente teve aqui, porque realmente foi uma história de vida e foi muitas coisas, né, que ao longo do tempo, se com a permissão do Caleb, a gente pode ir contando, mas a experiência é dele, então eu preferi que ele tivesse vindo aqui primeiro pra gente estar conversando e passando para vocês. Quero agradecer vocês por ter ficado até aqui e que saber que você pode contar a sua história para Deus e Ele te compreende e Ele te entende. Beijo, gente.